Abra sua Bíblia no livro de Josué. Capítulo 3. Nós vamos discorrer um pouco o livro de Josué. Graças a Deus. Capítulo 3, verso 5, fala assim: Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, obrigado por essa noite maravilhosa, obrigado por seu amor imensurável por nós, obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, obrigado por tudo o que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor vai fazer em nós, através de nós. Obrigado, Senhor, nós te louvamos nessa noite. Saímos de casa para cultuar o Senhor, para ouvir a tua voz, saber da tua vontade. Estamos aqui com o coração aberto. Abrimos o nosso coração para ouvir a tua palavra. Fala conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de nós falarmos a respeito desse texto, queria contar uma história verdadeira que aconteceu aqui em Bebedouro. Um jovem, ele acaba de conhecer Jesus, acaba de se converter, e ele então está um certo dia no fundo da igreja cultuando ao Senhor, quando vem uma mulher, uma irmã da igreja já de muito tempo, e tem uma visão com aquele jovem, e ela tem uma visão de um pão todo embolorado, todo mofado, e depois vê como se aparecesse um pão novo, um pão fresco, um pão bom. E ela vê como se vestes brancas, vestes novas, tivesse sendo colocada naquele jovem. As vestes sujas, as vestes velhas sendo tiradas e roupas novas sendo colocadas nele. E ela então fala com ele: ó, Deus está trocando as suas vestes antigas, a sua roupa velha, tudo aquilo do seu passado, de errado, de ruim, foi trocado por algo novo. Agora você é nova criatura. Isso aconteceu aqui em Bebedouro. E quão maravilhoso é isso que Deus faz com a gente. Deus, ele perdoa os nossos pecados, ele troca as nossas roupas, ele tira a nossa roupa suja de pecado, suja de tudo aquilo de errado que a gente fez, e coloca uma roupagem nova, uma roupa branca, vestes brancas, uma roupa limpa. Isso é maravilhoso o que Deus faz com a gente. Qualquer um que se arrepender na presença do Senhor, ele vai lá e troca, faz dele uma nova criatura, começa a escrever uma nova história, né? A respeito disso, nós vamos falar nesse texto a respeito da santidade, a importância da santidade. Aqui nesse texto, Josué, ele recebe uma ordenança de Deus, dizendo para o povo que seguia ele, o povo que seguia Moisés. Moisés agora havia morrido, e agora Josué era o novo líder do povo de Israel. E Deus fala para Josué, dá essa ordem para o povo: olha, pede para o povo se santificar. Santifiquem-se, porque eu vou fazer maravilhas no meio do povo. Primeira coisa que eu vejo aqui, meus irmãos, é que Deus quer fazer maravilhas nas nossas vidas. O que Deus quer fazer na sua vida, na minha vida, não é algo que o homem pode fazer, não é algo que qualquer profissional pode fazer, não é algo que qualquer pessoa pode fazer. O que Deus quer fazer nas nossas vidas é algo maravilhoso que só Ele pode fazer. Coisas tremendas, coisas extraordinárias que Ele pode fazer, que só Ele tem o poder para fazer.
É isso que Deus quer fazer no seu povo, na sua igreja. Então Josué dá essa ordem para o povo que o seguia. Então eles começam a caminhar. Havia uma promessa para eles, uma terra que seria dada para eles, uma promessa de conquistas, que era somente eles crerem em Deus, confiarem no Senhor, que eles receberiam essa promessa, eles se apossariam dessa terra. Toda a terra de Canaã, Deus havia dado para o povo de Israel. Então, nós vemos no livro de Josué, primeiro essa ordem: olha, peça para o povo se santificar, peça para o povo andar em santidade, peça para o povo se afastar de tudo aquilo que não me agrada. E eles então fazem isso, e o que acontece? Eles se deparam primeiro com uma grande cidade, uma cidade com uma enorme muralha, e uma cidade muito conhecida por nós, chamada Jericó, as muralhas de Jericó. E o povo se dá diante daquelas muralhas, daquele muro enorme, e eles começam a pensar: olha, como que nós vamos conquistar essa cidade, esse reino? Como que nós vamos derrubar o rei de Jericó? Olha o tamanho das muralhas, como que nós vamos passar por essas muralhas? Então Deus fala com Josué, e de uma forma muito diferente, nós poderíamos dizer aqui de uma forma meio doida. Deus fala o que para Josué? Peça para o povo dar 7 voltas na muralha de Jericó, e quando chegar a 7ª volta, uma volta por dia, e quando chegar a 7ª volta, no 7º dia, fala para eles darem 7 voltas. E quando eles derem essas 7 voltas, eles derem um grito, as muralhas irão cair. E Josué obedece. Não parece loucura? Não parece algo, né? Realmente é loucura. Mas a Bíblia fala que aquilo que é loucura para os homens é poder de Deus para os que creem. Amém? E Josué e aquele povo creu. Josué e aquele povo confiou. E eles fizeram conforme Deus havia dito para eles. E o que aconteceu? As muralhas caíram. E o povo de Deus invadiu aquela cidade, conquistou aquele povo. Uma cidade muito forte, um reino muito forte, muito poderoso. Através de uma forma milagrosa, maravilhosa, eles conquistam aquela cidade, eles conquistam aquele reino. Eles ficam felizes e partem para as demais conquistas. E eles chegam diante de uma cidade chamada Ai. Presta bem atenção, cidade de Ai, um reino de Ai. Eles chegam diante daquela cidade, observam e vê que é uma cidade pequena, uma cidade que não se compara à cidade de Jericó, um reino bem menor. E eles tomam uma decisão: olha, não vamos mandar nem o exército todo, porque esse reino é tão pequeno, esse reino é tão fraco. Vamos mandar poucos soldados, que esses poucos soldados darão conta da cidade de Ai, e iremos conquistar a cidade de Ai com certeza. Então eles se programam, no dia programado, eles vão e tentam conquistar a cidade de Ai. Porém, Ai acaba derrotando o povo de Israel, o povo de Deus, o povo que tem a promessa, o povo que é chamado de menina dos olhos de Deus, o povo que no Novo Testamento é a representação da igreja, é aquele a qual Jesus fala que Paulo fala que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. O povo de Deus perde, o povo de Deus tem uma derrota. Em Josué capítulo 7, no verso 7, vai aí na sua Bíblia, você que está com a Bíblia. Josué, por causa dessa derrota, ele entra em crise. Capítulo 7, verso 7, disse Josué:
Ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Josué está em crise. Josué tem um relacionamento com Deus. Deus fala para Josué: olha, seja forte e corajoso, não temas, estarei com você, não temas, seja forte e corajoso. Por várias vezes Deus fala isso para Josué, lá no capítulo 1. Quantas vezes nós ouvimos, através de um profeta, através da palavra, através de um louvor, Deus falar conosco: olha, eu sou contigo, seja forte, corajoso. Até tem uma música, né, que fala: seja forte e corajoso, não temas, não te desanimes, eu sou o teu Deus. Mas Josué estava em crise, porque ele tinha ouvido tudo isso de Deus. E quando eles chegam diante de um reino tão pequeno, bem menor do que o de Jericó, era muito mais fácil do que conquistar Jericó. Antes um pouco deles conquistarem Jericó, eles haviam passado o Rio Jordão. O Rio Jordão, de uma forma milagrosa, ele fez como o Mar Vermelho. Ele para de correr, ele está correndo, ele para de correr numa época dessa, numa época de chuva, numa época em que ele estava mais cheio, ele transbordava. E nessa época, Deus falando para o povo avançar, quando os sacerdotes pisam na água, o rio para de correr, faz como se uma parede de água, e o povo passa em terra enxuta. Então já havia acontecido esse milagre, já haviam conquistado Jericó, e agora diante de Ai, de uma cidade tão pequena, comparada com, vamos comparar Jericó com Bebedouro e Ai com Andes, como se fosse desse jeito, eles chegam e são derrotados. Josué entra em crise: Senhor, mas e suas promessas? De que eu sou mais do que vencedor, de que o Senhor estaria comigo, de que o Senhor disse para eu não temer, para eu ser corajoso. Josué entra em crise, porque aconteceu uma derrota no meio do povo naqueles dias. Porém Deus responde para Josué. Meus irmãos, Deus sempre vai nos responder. Pergunte para Deus em oração coisas específicas. Fale com Deus coisas específicas e você vai ver Ele responder a você. No verso 13 do capítulo 7, Deus responde para Josué. Deus diz: dispõe-te, santifica o povo, e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Olha só, Josué em crise se coloca diante de Deus, reclama da bênção de ter vencido Jericó. Era melhor ter ficado da além do Jordão, era melhor não ter recebido o milagre de ter passado o Jordão de forma milagrosa, era melhor não ter recebido a bênção de ter conquistado Jericó. Essa é a crise de Josué. Porém Deus responde e mostra para ele o que está acontecendo. Josué, pede para o povo se santificar novamente, porque o povo se santificou para atravessar o Jordão, se santificou para conquistar Jericó. Porém o povo saiu da santificação, o povo cometeu pecado, o povo está contaminado. Dessa forma, Josué, o povo não vai resistir aos inimigos. Dessa forma, vocês não vão conseguir avançar. Então, o que acontece? Josué tem essa conversa com o povo. Ei, povo de Deus, povo de Israel, meu povo, povo que tem a promessa, povo que serve ao Deus Todo-Poderoso, povo que tem mais de 8.000 promessas na Bíblia,
para vocês, escuta aqui, se santifiquem, porque foi por causa do nosso pecado que nós não conseguimos derrotar os nossos inimigos. E eles se santificam, e eles ouvem a voz de Josué, e eles voltam para Ai, para conquistar Ai, e eles conquistam Ai, eles derrotam Ai, e eles vão em diante, e eles vão derrotando, daí em diante eles não sofrem mais derrota, e eles conquistam 31 reinos, com o Senhor Deus os fortalecendo, com o Senhor Deus dando vitória para eles, com o Senhor Deus fazendo os milagres, com o Senhor Deus indo na frente deles, e eles chegam no Monte Ebal e adoram a Deus, fazem um culto de adoração a Deus, fazem um culto de ação de graças a Deus, eles adoram a Deus, eles reconhecem que a vitória veio através do Senhor. O que nós podemos aprender com essa história, irmãos? Essa história verdadeira. O pecado é destruidor. O pecado é destruidor. Em Romanos 6:23, você não precisa abrir, o apóstolo Paulo ele diz assim, pois o salário do pecado é a morte. A recompensa do pecado é a morte. Eu queria ler algumas coisas para vocês, preste bem atenção. O pecado paga os seus escravos, castigando-os. O seu salário é a morte, e a morte que é posta à disponibilidade dos que a merecem é a destruição do bem-estar da alma. Que odioso empregador o pecado, que horrível serviço, que salários infernais. No entanto, o pecado é o Senhor escolhido por todos, exceto por aqueles que pertencem ao pequeno rebanho de Cristo. Acerca do rebanho do pecado foi escrito: a morte será o seu pastor. O homem encontra na morte o fim para todas as esperanças, para todos os projetos, para todos os pensamentos e planos. A morte é a expressão e a testemunha de tudo isso. Ela é o salário do pecado, o terror da consciência e o poder de Satanás sobre o homem. Olha como o pecado é destruidor. O pecado que em primeiro momento parece ser muito bom, muito gostoso, muito prazeroso, mas ele paga. O pecado é como se você trabalhasse para alguém e tivesse que receber o seu salário. Nós ouvimos uma triste notícia, nessa semana. Um rapaz que foi cobrar o seu patrão salários atrasados, e ele foi amarrado, pés e mãos, e espancado por 16 pessoas até a morte, Ele foi cobrar o seu salário. Aconteceu no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, essa semana. Ele foi cobrar, porque ele havia trabalhado, ele queria recompensa, porque ele tinha direito. Digno é o trabalhador do seu salário, a Bíblia diz. Mas o pecado, o que ele paga é a morte. A recompensa que o pecado tem para nós é a morte, é a destruição, é o mal-estar na alma, é o fim das esperanças, são derrotas, são discórdias, são falta de paz, planos falidos. Esse é o pecado. Esse é o pecado ao qual Jesus veio, enviado por seu Pai, o Deus Todo-Poderoso, colocado no madeiro, numa cruz, açoitado, crucificado, morto por causa de mim e de você, para pagar os nossos pecados. O pecado, para ser vencido, teve que
receber o sacrifício do Filho de Deus, Jesus Cristo santo, perfeito, para morrer no nosso lugar, para que o pecado nosso, meu e seu, fosse perdoado. Esse é o pecado. Esse é o pecado. E nós sabemos que ele está aí fora, esperando o momento em que nós vamos ceder para ele, o momento em que nós vamos dar lugar para ele, para que ele tenha poder sobre nós. Satanás não pode nos forçar a nada. Satanás não tem poder para pegar na sua mão e te fazer pecar, te fazer usar droga, te fazer mentir, te fazer qualquer tipo de pecado. Satanás não tem esse poder. Ele tem poder de nos tentar. Ele tem poder de usar pessoas para nos tentar a pecar. Mas a nossa escolha, quando nós escolhemos, é que nós damos, quando nós escolhemos o pecado, é que nós damos poder a Satanás sobre a nossa vida. Quando eu escolho o pecado, eu estou dizendo: Satanás, você é o meu pastor. Quando eu escolho o pecado, eu estou dizendo: Satanás, eu escolho você para ser o meu guia. Eu escolho a destruição, eu escolho a maldição, eu escolho a falta de esperança. Eu troco esse pequeno prazer, eu troco esse pequeno instante de delícia, de coisa boa, por você. O pecado é destruidor. O pecado é algo sério. O pecado foi que fez separação entre nós e o nosso Deus. Esse é o pecado que deve ser tratado por nós, rebanho de Cristo, como algo sério, como algo detestável, como algo que é o nosso maior inimigo, é a nossa maior guerra, é contra o pecado, contra os nossos desejos, contra as nossas vontades. Paulo fala no livro de Romanos, capítulo 13, ele diz assim no verso 12, Romanos 13, verso 12: a noite está quase acabando, e logo vem o dia. Portanto, deixem de lado as obras das trevas, como se fossem roupas sujas, e vistam a armadura da luz. Uma vez que pertencemos ao dia, vivamos com decência à vista de todos. Não participem de festanças desregradas, de bebedeira, de promiscuidade sexual e de práticas imorais, e não se envolvam em brigas nem invejas. Em vez disso, revistam-se do Senhor Jesus Cristo, e não fiquem imaginando formas de satisfazer seus desejos pecaminosos. Olha só, lembra da história do jovem que as suas roupas de pecado, suas roupas sujas, suas roupas velhas são trocadas por uma roupagem nova, por vestes brancas? Esse texto chama essas vestes de armadura da luz. Queridos, quando nós estamos com as armaduras da luz, nós iremos obter vitória. Quando nós estamos revestidos de Cristo, igual Paulo fala aqui, revistam-se de Cristo, vistam-se de Cristo, nós iremos obter vitórias. Jesus disse assim, que nós teríamos aflições neste mundo, mas fiquem animados, porque eu venci o mundo. Sabe por que Jesus venceu o mundo? Porque Jesus não tinha pecado, porque Jesus veio santo, morreu santo, ressuscitou santo, continua santo, e é o único santo que intercede por nós. Aleluia, Deus. Santo é o teu nome.
Por isso ele diz: vocês vão vencer, eu venci, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Mas revistam-se de Cristo, revistam-se da armadura da luz. O povo de Israel representa a igreja nos dias de hoje. O povo de Israel tinha muitas promessas, como a igreja tem promessas, como eu e você temos promessas. Muitas vezes nos pegamos como Josué em crise, como no capítulo 7, no verso 7, reclamamos até das bênçãos que Deus deu a nós, reclamamos até dos milagres que recebemos, dizemos: ó Senhor, era melhor não ter feito isso, era melhor não ter acontecido isso. Mas muitas vezes não perguntamos para Deus aonde está o erro, não paramos para ouvi-lo, não paramos para entender o que está realmente acontecendo. E Deus, Ele é claro: santifiquem-se, santifiquem-se, santifiquem-se. Queridos, santificar-se não é nunca mais pecar depois de conhecer a palavra de Deus, não é nunca mais errar depois de conhecer Jesus. Não, santificar-se é agora o pecado ser como um acidente nas nossas vidas. Agora que nós nos revestimos das roupas de Jesus, da armadura da luz, agora que nós conhecemos a Cristo, agora que foi feito o maior milagre que existe, que é sermos novas criaturas, que é sermos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. É agora tratar o pecado como algo acidental, não maquinar o pecado, não ir atrás do pecado, como ele diz no verso 14. Eu estou na versão NVT, que é uma versão da linguagem de hoje, a nova tradução transformadora. Ele diz assim: em vez disso, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem imaginando formas de satisfazer seus desejos pecaminosos. Por que que a palavra de Deus diz isso? Porque eu e você somos propícios a querer realizar os desejos da carne. Por isso que está escrito na palavra de Deus. Porque a igreja primitiva, a primeira igreja daquela época, já tinha esse tipo de situação, porque eram humanos como nós, eram pessoas como nós. E nós, se nós não nos atentarmos, nós vamos correr para que lado? Para o lado do pecado, tentar satisfazer a carne. Vocês estão entendendo? Por isso que Paulo ele fala: olha, revistam-se de Cristo, revistam-se de Jesus, coloque a roupa de Jesus, santifiquem-se. Olha, se pecou, se arrependa, peça perdão, vá ao Senhor, ore, fale com Deus: Senhor, eu pequei, Senhor, eu não quero mais fazer isso, eu cometo esse tipo de pecado, eu sei que isso é pecado, eu sei que isso não te agrada, pelo contrário, que te entristece, eu não quero mais fazer isso, me ajuda, eu confesso que eu sou pecador, eu preciso de ajuda. E o arrependimento sincero, Jesus vai perdoar, Jesus vai vir com o sangue dele, a palavra de Deus diz, e vai nos tornar mais brancos do que o algodão, mais brancos do que a neve. Essa é a promessa de Deus. Qual a importância de santificarmos? Qual a importância de nós tratarmos o pecado com seriedade? Porque as promessas de Deus para nós estão condicionadas às nossas atitudes, à nossa vida, a como vivemos. Ué, por que Josué entrou em crise? Jesus, Senhor Deus, e as promessas do Senhor, o Senhor disse que daria para nós essa terra. Tem algo errado. Espera aí, dá uma vasculhada na sua vida. Queridos,
Passar luta é diferente de não alcançar as promessas de Deus. Passar aflições é diferente de derrotas. Paulo, várias das suas cartas do Evangelho, ele escreve dentro da prisão, dentro da cadeia. Ele foi preso por pregar o Evangelho, mas ele escrevia edificando o povo, fortalecendo o povo que estava livre. Ele ter passado pela prisão não foi derrota, foi uma aflição. Ele venceu. Então as lutas, muitas vezes, fazem nos desanimar, porque esquecemos daquilo que Jesus disse. Tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O que Jesus está falando? Eu passei eu vou passar aqui pela cruz. Eu vou ser cuspido no rosto. Vão colocar uma coroa de espinho na minha cabeça. Vão me açoitar. Vão me colocar numa cruz. Eu vou ser crucificado. Eu vou morrer. Mas eu venci. No terceiro dia ele ressuscita. Então as aflições não podem nos cegar e nos fazer parar de ver as promessas de Deus, de enxergar as promessas de Deus. Eu preciso continuar. Se eu começo a passar por uma aflição, eu preciso continuar buscando a Deus. Eu preciso continuar indo na igreja. Eu preciso continuar lendo a Bíblia. Eu preciso continuar orando. Eu preciso continuar jejuando. Eu preciso continuar adorando. Eu preciso continuar louvando a Deus. Porque nós vamos vencer. Essa é uma promessa de Deus. É uma promessa para mim e para você. Deus tem vitória para você. Deus tem vitória para nós. Deus tem vitória para a sua igreja. Porém nós não podemos nos santificar hoje e amanhã cair no pecado novamente e ficar no lamaçal do pecado, da onde o Senhor nos tirou. Como eu disse, se nós caímos, a palavra de Deus diz: a palavra de Deus diz que pode o justo cair por 7 vezes o Senhor levantará. 7 vezes é o número completo, ou seja, quantas vezes você cair, o Senhor vai te levantar. Se você com o coração sincero, se arrepender de verdade, o Senhor, Ele quer ver você de pé, conquistando, dando bom testemunho, glorificando o nome dEle, resplandecendo a luz dEle, por onde você estiver. Essa é a vontade do Senhor para mim e para você. Você recebe isso, irmão? Você acredita nisso? Que essa é a vontade de Deus para você? Ser abençoado, ser vitorioso, conquistar, avançar. Essa é a vontade de Deus para nós. Porém, quando nós deixamos o pecado nos vencer, nós vamos nos deparar com a derrota. Por isso devemos tratar com seriedade o pecado. Por isso devemos nos santificar. Paulo diz aqui no texto, no verso 13, Romanos 13, uma vez que pertencemos ao dia, à luz, o Pai das luzes é o nosso Deus. Vivamos com decência. O que é decência? É o contrário de indecente. Nós podemos estar na moda sem estar na carne. Nós podemos usar roupas que são atuais, modernas. Eu gosto de andar na moda, eu gosto de roupa atual, mas sem estar na carne, sem ser indecente. Vestir roupas que estão na moda, mas sem desagradar a Deus, sem pecar contra Deus. Então, vivamos com decência. Seja decente no seu modo de falar, no seu modo de viver. Seja decente, seja uma pessoa decente. Alguém já ouviu a mãe falar isso? Seja decente, seja uma pessoa decente, né? É isso. Seja uma pessoa decente à vista de todos. Não participem de festanças desregradas. Vai na festa, vai no aniversário, vai no final de ano, vai no Réveillon, vai lá no churrasco da família.
Mas se você percebeu que o negócio saiu do controle, sai de fininho, não julga, não condena ninguém. Jesus não veio para julgar, Jesus veio para salvar. Nós também não somos daqueles que condenam. Não julgue, não condene ninguém. Dê um tchauzinho, saia de fininho e pronto. Não é o seu lugar ali. Vá, dê um bom testemunho. Se possível, pregue a palavra de Deus, sem ser uma pessoa chata. Faça companhia para a sua família, para os seus amigos, para eles verem que você não virou um ET, que você continua um ser humano. Você só agora vai viver eternamente com Jesus. Seja normal. Eu vou jogar bola, eu vou quando tem alguma confraternização eu vou. Mas quando eu percebo que tem algo que já está tomando, já está perdendo o controle, eu não julgo, eu não condeno. Eu já fiz aquilo, eu já fui o pior da festa, eu já fui o mais indecente do lugar. Eu não condeno. Jesus fala para não condenar. Eu saio de fininho e vou embora. Fiz o meu papel. Com certeza, quem está ali está reparando em você, está reparando nas suas atitudes, está vendo, olha só, essa pessoa mudou, ele está diferente. Antigamente, ele era o primeiro a quebrar tudo, ele era o primeiro a ficar bêbado, ele era o primeiro a usar droga, ele era o primeiro a... Mas agora ele mudou, está diferente. As pessoas veem, irmão. E mais, o Espírito Santo está dentro de nós. Ele é quem faz a obra, ele é quem opera o milagre. Então, o negócio ficou fora do controle, sai de fininho. Não participem de bebedeiras. Está dentro disso. De promiscuidade sexual. Olha só, um dos maiores vícios hoje, na atualidade, se chama pornografia. Hoje, se você que tem o TikTok, você vê crianças, meninas de 5, 6 anos, dançando músicas sexuais escandalosas e achando graça. Hoje o mundo está assim. Eu dou até um conselho para você que tem filho pequeno: cuidado com eles, com o celular. Fica de olho, não deixe eles ficar o tempo todo no celular, porque aquilo ali não mede a idade de quem está atrás do celular. Conforme você vai clicando, você sabe, tem um sisteminha lá, um programinha que chama algoritmo, né? E conforme você vai clicando, aonde você vai entrando, ele vai te mandando mais. Se você clicou uma vez numa pornografia, o sistema vai ficar te mandando pornografia o tempo todo. Por isso que as pessoas ficam viciadas, não conseguem sair, porque elas vão abrir a página da Bíblia, tem lá um campo de propaganda, o que aparece? Uma pornografia. E o que Paulo fala para nós agora que somos filhos da luz, agora que somos novas criaturas: afaste-se, não participem disso. Deixe a promiscuidade sexual. Todo mundo faz, mas eu não faço. Ah, mas está na moda fazer. Não, mas eu vivo na moda sem ser indecente. Amém, meus irmãos? Fujam disso. E de práticas imorais. Tudo aquilo que é imoral não faz mais parte da nossa vida, não deve mais fazer parte do nosso cotidiano. E não se envolvam em brigas e nem em invejas. Tem gente, meus irmãos, que não pode ver uma discussãozinha mais alta, quer entrar no meio para ver o que está acontecendo, já quer resolver a parada, peraí, que não vou levar desaforo para casa. Não, o crente tem que levar desaforo para casa. A palavra de Deus diz que Ele é o vingador. Nós não somos mais vingadores. Nós somos cristãos, agora a parada é com Cristo. Ele vai vingar, Ele vai me defender. A Bíblia diz que Ele é o general de guerra, Ele é quem luta as nossas guerras. Eu não vou mais me envolver em briga, porque isso desagrada ao meu Deus, e isso compromete a promessa para mim. Amém? Vocês estão entendendo? Eu não vou me envolver em briga, eu não vou me envolver em inveja, eu não vou ter inveja das pessoas. Eu não vou querer o que o outro tem, eu não vou querer a mulher do outro, o marido da outra, eu não vou querer o carro do outro. Não, eu quero a minha vida, eu quero aquilo que Deus tem para mim, eu quero a porção de Deus para mim. Porque como foi lá naqueles dias de Josué, que Deus deu a porção para cada um na terra. Deus dividiu, esse vai ficar com aquilo vai ficar com aquele.
Deus tem para você e para mim a porção. Nós precisamos pegar isso para nós. Esquecer daquilo que é do outro. O que é do outro é bonito, legal, bacana, mas eu quero o que é meu, tenho o que é meu. Jesus tem algo melhor para mim. Deus tem uma porção para mim. Eu não preciso de ficar olhando a do outro. Então, Paulo ele diz isso, para nós nos afastarmos disso, para nós andarmos em santidade, em santificação, porque Deus tem promessas, irmãos, para nós. Deus tem recompensa para nós. Assim como o salário do pecado é a morte, Deus tem vida para nós. Deus tem vida abundante, Deus tem vida eterna, Deus tem paz, Deus tem vitória para nós. Um certo sábio disse assim: a abelha, ela não perde tempo explicando para a mosca que o mel é melhor que o cocô. O céu é melhor que o pecado. A presença de Deus é melhor que o pecado. A comunhão com Jesus é melhor que o pecado. Queridos, estar na presença de Deus, ver Deus agindo, ver Deus tocando. Nós estávamos orando aqui segunda-feira, uma mulher passou e nós oramos, ó, visita, vai lá na casa do Adriano, visita a família dele, vai lá na casa da Karina, visita a família. Nós estávamos orando aqui por todo mundo. De repente passou uma mulher, entrou aqui, pediu oração, porque a filha dela estava enferma. Nós oramos, nós cremos que ela foi curada, que ela está curada, e ela foi embora contente, feliz. Isso é o agir de Deus. Isso é muito mais gostoso quando você vê Deus te colocando para fazer a obra dele. Ele te faz cooperador com ele. Olha só, Deus é real, queridos, e ele é o maior, ele é o mais poderoso, ele é o criador de todas as coisas. Eu estava vendo a notícia no Datena ontem, os caminhões naquele buraco do metrô que a chuva abriu e fez quase uma tragédia lá. Aqueles caminhões vindo com pedra e descarregando dentro do buraco do metrô. E eu fico imaginando quantos caminhões de terra, se fosse para ser dessa forma, quantos caminhões de terra Deus teria descarregado no planeta Terra para construir a terra, para a gente ter mais ou menos a dimensão do poder de Deus. E esse Deus é a favor de você, esse Deus é a favor da igreja, esse Deus ele é por nós. E a palavra de Deus diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem, queridos? Só que ele deu poder para nós, um poder muito poderoso, que é o poder de escolha. Ou eu escolho Deus, ou eu escolho o pecado. Só nós temos o poder de nos afastarmos de Deus. Por isso, busque a santificação, procure andar em santidade, procure obedecer os mandamentos de Deus, procure escolher sempre, mesmo que seja difícil, como Jesus disse em Mateus 7, verso 13: entrai pela porta estreita. Mesmo que seja difícil, mesmo que seja mais complicado, mesmo que seja aparentemente algo que não vai dar certo, de outro jeito seria mais fácil, seria melhor. Jesus ele diz: a porta estreita leva à vida eterna, a porta larga leva à destruição. Entre pela porta estreita, procure seguir o que a palavra de Deus diz para você. Deixa eu ler alguns textos para vocês. 1 Pedro capítulo 1, 14 e 16.
como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinham anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Segunda Coríntios capítulo 7, verso 1: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Peça para Deus temor durante a sua oração. Quando você for orar, peça para Deus colocar temor no seu coração. Fala: Deus, coloca temor no meu coração pela tua palavra. A Bíblia fala que é Deus quem coloca temor no coração do homem. Diga isso: Deus, coloca temor no meu coração. Eu quero temer o Senhor. E temer não é medo, né, irmãos? Temer não é ter medo de Deus. Temer é reverência, é respeito, né? É entender que é Ele quem perdoa os nossos pecados, é Ele quem muda a nossa sorte, é Ele quem pode fazer maravilhas em nossas vidas, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Efésios 5, 8 ao 10: pois outrora ereis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Amém, meus irmãos? Deus quer fazer maravilhas aonde? Na sua casa, na sua família, em você, através de você. Deus quer fazer coisas maravilhosas, coisas tremendas. Santifique-se, santifique-se, porque amanhã farei maravilhas no vosso meio. Vamos colocar de pé, vamos orar, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. O Senhor está aqui. Essa é uma certeza que nós temos, por causa da sua palavra, por causa da sua fidelidade. E o que Ele quer fazer em nós é algo maravilhoso. Porém, somos nós que escolhemos. A escolha é nossa. Ele é um Deus educado, gracioso. Ele é um Deus que não nos força a nada. Ele apenas nos constrange com o seu amor. O amor de Deus nos constrange. E nós decidimos escolhê-lo ou não. Pai, nós estamos aqui diante da sua presença. Apesar da sua grandeza, apesar da sua santidade, apesar de quem o Senhor é, o Senhor escolheu habitar dentro de nós. O Senhor escolheu fazer a nós como a sua imagem e a sua semelhança. O Senhor escolheu depositar em nós dons. O Senhor escolheu não os anjos para fazer a sua obra, mas escolheu os homens e as mulheres dessa terra. Pai, o Senhor é bom. Ainda que não consigamos compreender o tamanho da sua bondade, da sua misericórdia, nós, ó Deus, podemos perceber que o Senhor é bom, que o Senhor zela por nós, que o Senhor cuida de nós. Ó Deus, e nós estamos aqui nessa noite com o coração aberto, Senhor, ouvindo a sua voz, querendo receber o seu toque, querendo ser transformado a cada dia. Pai, por isso eu te peço, em primeiro lugar, me perdoa
Me perdoa pelos meus pecados, me perdoa pelos meus pensamentos, me perdoa pelas minhas motivações, me perdoa por eu não fazer o que eu sabia que devia ser feito, me perdoa pelas minhas atitudes, me perdoa, ó Deus, pela minha preguiça em te buscar. Deus, me perdoa, e eu peço que o Senhor tenha misericórdia de todos nós que estamos aqui. Nos perdoa, Senhor. Vimos aqui o quanto o pecado é sério. O pecado nos afasta do Senhor, o pecado traz morte, o pecado traz falta de esperança, o pecado traz medo, o pecado traz insegurança. Não queremos viver uma vida de pecado, nós queremos viver, ó Deus, revestidos da Tua roupa, revestidos da armadura da luz, revestidos do Senhor, ó Deus, como foi feito com aquele jovem. Ó Deus, queremos que seja feito conosco a cada dia. Viver em santidade, em santificação, sem a qual a Tua palavra diz: ninguém verá o Senhor. Queremos Te ver sim, Pai. Queremos Te ver, queremos estar na Sua presença, queremos temer ao Senhor, queremos ser íntimos do Senhor, queremos, ó Deus, andar com o Senhor como Abraão andou com o Senhor, Pai, e foi chamado amigo de Deus. Pai, coloque em nós nojo pelo pecado, coloque em nós nojo por tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Diga isso, meu irmão e minha irmã, pode dizer baixinho. Coloca nojo pelo pecado. Coloca nojo pelo pecado em mim, Senhor. Sim, Deus. Tudo aquilo que me afasta de Ti, Queremos te dar. coloca nojo. Eu quero ter nojo do pecado. Meu irmão, Deus está ouvindo a tua oração. Deus está ouvindo a tua oração. Fale com Ele. Ore da sua forma, da sua maneira. No nome de Jesus, Ele está te ouvindo. Ele quer te abençoar, Ele quer cumprir as promessas dEle na sua vida. Ele quer fazer você conquistar tudo aquilo que Ele já liberou nas regiões celestiais. Toda sorte de bênção Jesus já conquistou para nós nas regiões celestiais. Está escrito na palavra de Deus. Ó Senhor, nos faça, ó Deus, andar longe do pecado. Nos faça caminhar para longe, ó Deus, da vida pecaminosa, das brigas, das invejas, das indecências, ó Deus, do mau testemunho, das imoralidades, das promiscuidades sexuais. Nos afasta disso, Deus. Coloca nojo em nós. Ó Deus, se preciso reconfigurar o celular, ó Deus, nos dá essa coragem para reconfigurar o celular, apagar toda a história, Senhor, todo o histórico, ó Deus, de coisas imorais. Senhor, não queremos escolher o pecado, não queremos dizer que Satanás é o nosso pastor, queremos dizer que o Senhor é o nosso pastor. Como o salmista diz no Salmo 23, ó Deus. Pai, no nome de Jesus, essa é a nossa vontade. Nós oramos aqui nessa noite, Senhor, por santidade. Santidade, queremos as maravilhas do Senhor. Oh Pai, queremos viver as maravilhas do Senhor. Queremos viver as maravilhas do Senhor. Não queremos mais fumar. Não queremos, Deus, não queremos mais colocar cigarro, ó Deus, na boca. Não queremos. Não queremos mais colocar cigarro na boca. Quando vier o cheiro do cigarro, ó Deus, que dê enjoo, que dê, ó Deus, náusea, ó Deus, que dê nojo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor, em nome de Jesus, não queremos ficar em rodas de pessoas que falam palavrão, que contam piadas maldosas, piadas indecentes, Senhor. Queremos nos afastar disso. Queremos escolher o Senhor. Queremos preferir o Senhor.
nos ajuda na nossa fraqueza, nos ajuda, nos fortalece. Deus, revela a nós. Eu oro agora, Senhor, para que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração e que seja revelado em nós, Senhor, a sua vontade a respeito da santificação, a respeito do pecado, a respeito das promessas que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, vamos adorar o Senhor. Continue com seus olhos fechados, continue orando. Se você sabe essa música, cante. Se você não sabe, fale com Deus, Ele está aqui. Me derramar aos teus pés e ser tua imagem e semelhança. É o desejo do meu coração. E se o meu corpo errar do caminho, o meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver. Tua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo do santo. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Continue Deus. cantando. Deus vai te visitar nessa noite. O Espírito Santo vai te tocar nessa noite. Você vai sentir o toque dele aí no seu coração, aí no seu lugar. Quero te dar. O Espírito Santo está aqui, ele vai te tocar. Me derramar aos teus pés. Ele vai tocar nas suas ser mãos. Tua imagem, Ele vai tocar nos seus ouvidos. Imagem. Ele vai tocar na sua boca. Ele vai tocar nos seus olhos. É o desejo do meu coração. Ele vai tocar no seu coração. Se o meu corpo errar, Ele vai tocar na sua mente. Caminho, meu coração clamará. Porque essa é a vontade de Deus. Abraça-me com tua misericórdia. Vem é ter comunhão conosco. envolver. Nessa noite Ele vai tocar na sua vida. Tua face eu quero Ele vai ver. tocar em você. Quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo do santo. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo do santo. Tenho sede de Deus, quero conhecer. Diga isso com força. Quero exalar mais de Deus. Aleluia. Diga isso. Quero conhecer, quero exalar. Mais uma vez, diga isso com força. Toda a força do seu coração. Quero conhecer, Senhor. Quero exalar mais Aleluia. de Deus. Aleluia.
aplauso ao Senhor. Aleluia. Glorifica Ele. Aleluia. Aleluia. Oh,